Fala aí, torcedor palmeirense, estamos chegando com mais um vídeo com as últimas informações do nosso Palmeiras. Eu separei um corte do Gazeta Esportiva onde eles trazem as últimas informações do nosso Verdão. Também o pessoal do PAN na área da Jovem Pan, com o Felipe Facicani, traz mais detalhes do Verdão. O Facicani criticou muito Abel Ferreira após a sua última coletiva. Se inscreva no canal, deixa o like e agora sem enrolação, bora pro vídeo, galera! É isso, Michele. A noite de ontem foi memorável para o torcedor palmeirense, mas hoje já amanheceu com notícias não tão positivas. Isso porque o John Arias, um dos grandes destaques do Palmeiras na vitória sobre o Santos, teve uma lesão na região posterior da coxa direita confirmada, portanto, é desfalque certo para a partida de domingo contra o Mirassol fora de casa pelo Campeonato Brasileiro. Aliás, não só John Arias, porque o Piquerez também teve um problema detectado na coxa direita, um edema, e também será baixa contra o Mirassol. O Verdão vai em busca de mais 3 pontos, tenta manter a vantagem construída para o vice-líder Flamengo, e o Arias já conseguiu convencer o torcedor palmeirense de que pode ser um substituto à altura do Alan, porque o Alan foi vendido ao Manchester City, Arias assumiu o seu lugar e agora a grande dúvida: quem substituirá John Arias nesses próximos jogos do Palmeiras? Será que o técnico Abel Ferreira vai conseguir tirar um coelho da cartola e manter o nível da equipe, mesmo sem esses 2 jogadores do elenco? Devolvo para vocês aí no estúdio. Agora complicou, né, galera? Então já repasso aqui a pergunta: quem tem que ficar no lugar do Arias, Alex? Pois é, né? Tinha o Alan. O nosso Alan foi embora, e agora? Não, tem o Arias. Tem o Arias. Que, por linhas tortas, o Abel vai colocá-lo onde ele mais rendeu na vida, que é pelo lado direito. Então, o Arias será o novo Alan do Palmeiras, entre aspas, porque o Arias é o Arias, né? Tem personalidade própria e joga muita bola. Agora, sem o Arias, cria-se um problema. E dos jogadores que o Palmeiras tem à disposição hoje, pela experiência, na relação experiência, qualidade, possibilidade, tentativa e erro, eu acho que o Felipe Anderson poderia receber uma oportunidade, até porque ele foi contratado da Lazio também quando fazia muito sucesso jogando pela direita, e nunca desfalcou a Lazio, veio pro Palmeiras, teve 1914 lesões, hein, PVC? Mas também porque a gente tem no Brasil um calendário mais desgastante. O Palmeiras está fazendo 9 jogos por mês. Sim. Fez 9 jogos em abril, fez 9 jogos em maio, fez 9 jogos em agosto. Vai fazer 9 jogos porque em setembro. O Felipe machuca mais do que a média dos outros jogadores. É o cara que machuca mais. Muito provavelmente porque ele estava adaptado a um ritmo na Itália que ele tem outro ritmo no Brasil. Agora, ele jogou bem recentemente contra o Chapecoense. Vai ter oportunidade. Outra alternativa, quando precisar, até encontrar um outro ponta, é eventualmente fazer um sistema com um terceiro zagueiro, seja o Jair, terceiro zagueiro, colocar o Kelvin como ala. Dói também. É uma hipótese, mas... Pelo amor de Deus, né, PVC? O Palmeiras não quer saber mais. O torcedor do Palmeiras não tá de saco cheio já com esse negócio de 3 zagueiros. Pelo amor de Deus, vira essa boca pra lá. Deus me livre o Abel inventar a moda de volta. Agora que o Palmeiras começou a jogar de novo, né, galera? Contra o Mirassol, o Felipe Anderson deve ser o titular. É isso. Bom, agora a gente chama... Só uma coisa, o Gustavo Gomes saiu machucado. Machucado não, sentindo poupado um incômodo no intervalo, e criou-se uma expectativa de que ele pudesse também ter sofrido uma lesão. Mas na representação hoje, ele fez exames, não constatou lesão, então tá liberado até para jogar domingo. Ainda bem. Bora então agora conversar com o Basejo sobre o Palmeiras. Tem uma declaração do Abel Ferreira que tá repercutindo bastante. Qual é? Olha só, Michele, após a convincente vitória sobre o Santos ontem no Nubank Park, o técnico Abel Ferreira não perdeu a oportunidade de puxar a sardinha para o seu lado, porque recentemente ele e seus jogadores tiveram de lidar com críticas não só em relação ao futebol jogado, mas também ao fato de o clube não conquistar um título relevante desde 2023, quando foi campeão brasileiro. De lá para cá, conquistou 2 campeonatos paulistas, mas que não foram suficientes para satisfazer o torcedor palmeirense. Ele fez questão de dar uma cutucada em relação a toda essa situação. Vamos conferir o que ele disse. Eu faço tudo aquilo que eu sinto que é o melhor para o Palmeiras. O Palmeiras tem 112 anos de história, certo? Tem 112 títulos? Tem? Aí, lembrando que o técnico Abel Ferreira soma 11 títulos pelo Palmeiras, está em sua 7ª temporada, ou seja, é mais de um título por temporada desde que o treinador português assumiu a equipe. São 2 Copas Libertadores, 2 campeonatos brasileiros, 4 campeonatos paulistas, tem Copa do Brasil. A lista é extensa, mas aí eu devolvo para vocês aí no estúdio perguntando: está certo o técnico Abel Ferreira em meter a boca no trombone depois de uma vitória como essa? Devolvo. Eu acho que não precisava, né? Abel, né, podia comemorar de outra forma.
Abel, pelo amor de Deus, não precisava falar isso aí, né? Para vocês aí no estúdio. E aí, Alex Miller, já começa você falando, tá certo o Abel dar essa... Você não gostou muito dessa fala do Abel? Eu acho que o Abel, às vezes, acaba se atrapalhando. Às vezes ele quer dizer uma coisa e acaba falando de uma maneira que cabem outras interpretações, coisas desnecessárias até. Ontem era um jogo para ele... Tá feliz e leve, bem, né? Tá feliz, tá mais leve. Ele poderia até usar a vitória para falar, ganhamos de 3-0, mas não podemos perder tantas oportunidades, vou puxar a orelha dos jogadores aí, porque tem que fazer aqueles gols que a gente perdeu. Enfim, tinham outras coisas. Numa outra pergunta, ele fala também que ele não discute com o médico, porque o médico que sabe quais são os componentes químicos que você precisa para se curar de uma doença, então vocês também não podem ficar discutindo tática comigo como se ele só soubesse. Para isso eu respondo o seguinte, eu não sei fazer pizza, mas eu sei comer a pizza e sei se ela é boa ou se ela é ruim. Então, não é questão nem de discutir para ver quem sabe mais. O Abel sabe mais do que a grande maioria das pessoas no mundo. O Abel e outros treinadores. Mas o produto final que a gente vê em campo, todo mundo sabe ver se tá bom, se não tá, se tá bonito, se pode melhorar, tá se não pode. A sensação, pelo menos, é clara. E o Palmeiras, para mim, tem ingredientes para se fazer um grande banquete. E não, às vezes, só comer um feijão arroz meio sem sal. Mesmo que você mate a fome com esse feijão arroz, entendeu? Entendi. Basejo, volta, por favor, e traga informações sobre o Giai. O lateral tá em alta? Olha, tá em alta uma frase muito forte, mas a torcida palmeirense conseguiu perdoá-lo pelo gol perdido cara a cara ontem. Em alta, não sei se ele está, né? Mas que o chute dele foi bem alto, foi, né? Foi longe do gol. Ele depois se redimiu, deu assistência, aliás, o primeiro passe para gol desde que chegou ao Palmeiras. E o Aleluia! Ferreira falou um pouquinho sobre Giai, que tem sido ora desafeto da torcida palmeirense, ora a torcida palmeirense acaba perdoando o jogador argentino. Então vamos conferir o que ele disse sobre o seu atleta. Do que ele, ninguém é melhor do que ele na dedicação, ninguém. Ele falha passes, ele falha cruzamentos, mas ele entrega tudo o que ele tem, tudo. E com o tempo vos garanto, com um bocadinho de calma, com um bocadinho de carinho da torcida, já começa a fazer assistências. E o que vocês viram foi os jogadores, passado não sei quantos jogos, 70 e não sei quantos, fez uma assistência. Estaria o Giai vivendo uma situação parecida com a de Flaco Lopes em seu início no Palmeiras? A gente lembra que no início o Flaco Lopes também não conseguiu convencer a torcida palmeirense, mas a comissão técnica foi paciente, aos poucos foi lapidando o atleta e Flaco Lopes hoje é uma unanimidade, disputou Copa do Mundo. O Giai foi convocado para treinar com o elenco argentino durante parte da disputa do Mundial. Quem sabe o futuro do atleta não seja tão brilhante e bem sucedido quanto vem sendo a trajetória de Flaco Lopes com a camisa alviverde. Tá vendo, Alex Miller? O quê? E às vezes você critica tanto o Giai. Mas, Michele, eu só falo o que eu vejo em campo. Se num dia ele jogar bem, eu falo, jogou bem. Mas como ele só joga mal, parece que eu persigo. Mas é ele que se persegue, porque ele sempre jogou mal. Se em 94 jogos ele fez ontem a primeira assistência com a camisa do Palmeiras, parabéns. Rapaz, 94 jogos pra ele conseguir dar a primeira assistência. É brincadeira, hein, Giai? Meu Deus, é muita coisa, né, galera? Tomara que a partir de agora ele ganhe confiança e consiga tratar a bola não mais como inimiga dele, mas como algo que pode ser aliado a ele. Então tomara que esse jogo tenha sido um marco na vida, porque ele tem tanta dificuldade que os próprios companheiros de time, quando ele conseguiu fazer uma assistência, foram abraçá-lo como se fosse um filho que conseguiu dar o primeiro passo na vida. Meu filho tá andando. Essa foi boa, hein? Eu senti no estádio. Momentos como hoje dizem-me: faz o que sempre fizeste, porque eu não sou pior nem melhor porque ganhei ou perdi ao Fluminense. Eu não ia ser pior ou melhor se fôssemos eliminados pelo Cerro Porteño. Já vos disse que quem me avalia não avalia só pelos resultados desportivos, avalia pelos processos, avalia pela valorização do futebol. Estes 7 ou 8 ou 9 jogadores que nós vendemos, pelo menos aqueles, se calhar menos, vou falar daqueles que foram acima dos 20 milhões, são jogadores que a seleção brasileira pode aproveitar. Já alguém pensou nisso? Não. Nós trabalhamos também para a seleção brasileira, se quiserem. Abel, torcedor do Palmeiras não tá nem aí pra seleção brasileira. Me desculpa, mas eu acho que a maioria dos torcedores do Palmeiras, eles se preocupam somente com o Palmeiras e não com a seleção brasileira. Está aí, nosso trabalho, Palmeiras, está aí. Não trabalhamos só para o Palmeiras, trabalhamos também para o Palmeiras, mas também para o futebol brasileiro.
Valeu, Guilherme Nápoles, Giovanni Chacon, que trouxeram todos os detalhes diretamente da Arena do Verdão. E meu caro Felipe Facincani, eu quero que você comente sobre essa atuação avassaladora do Palmeiras, mas também sobre mais uma grande partida do protagonista máximo dessa vitória, que foi Flaco Lopes, 2 gols marcados. A gente tem para colocar aqui no nosso telão os números dele com a camisa do Palmeiras nessa temporada, uma grande temporada que viu o Flaco, com 44 jogos, 30 participações em gols, 31, né? 21 gols, 10 assistências, 110 minutos para participar de um gol, com temporada de convocação para a Copa do Mundo, com a seleção argentina. Esses são os números só pelo Palmeiras, sem contar também a seleção argentina, e mais uma vez sendo protagonista com 2 gols marcados agora para cima do Santos, Facinho. É um jogador que teve um crescimento absurdo e obviamente que o sistema de jogo vai fazer com que o cara se sinta à vontade. Ele é um jogador ponta de lança, ele precisa de uma dupla, ou seja, ele precisa de um parceiro, e o time bem alinhado no meio campo, o time tendo profundidade, tendo equilíbrio para atacar, para defender, vai facilitar o trabalho de todo mundo. O Ferreira tem que parar de ficar chorando. É um choramingo danado. As entrevistas dele têm sido Essa foi boa, todo digno respeito, um pé no saco. Sabe? Eu não sou o pior, eu perdi, não sou o pior, porque eu não sei o quê, porque eu chegar não sei o quê, porque as pessoas falam isso, porque fala aquilo, porque não sei o quê. Puta que saco, cara. Saco, assim, ó, já deu, cara. Cresce, velho. Cresce, seja adulto. Pelo amor de Deus, reconheça quando as pessoas podem elogiar, porque o elogio é mediante ao mérito de algo que está acontecendo. E a crítica construtiva é mediante de algo que não está acontecendo. E as críticas eram merecidas, meu querido. Tava inventando a roda. Palmeiras não é time para jogar com 3 zagueiros, Palmeiras é para jogar nesse sistema. Sistema esse que você fez o time jogar muito bem. Então a crítica é em relação ao que você pode, só se cobra de quem pode. Ninguém é cobrar de quem não pode. Tá no futebol, no time grande, que é o quê? Moleza, cara? Então, vai pra 2ª divisão de Portugal. Essa foi boa que o Fascano falou, né? Porque o cara ganha 3 milhões de reais por mês, né? É muito bem pago pra fazer o que ele está fazendo no Palmeiras, que está fazendo de bom agora, né? Porque essa atuação contra o Santos aí, o segundo tempo contra o Vasco, ficou na história. O Palmeiras jogando muita bola. Parabéns ao Abel, mas tem que parar de chorar, Abel. Fica à vontade, pega o avião e vá trabalhar com sossego. Sabe? Poxa, enche o saco, cara. Pô, valoriza uma vitória, valoriza, sabe, o reconhecimento de algo que foi apontado. É sempre essa presunção, é sempre essa arrogância. Não tem nada a ver com o dia a dia do Palmeiras e nem com o palmeirense de verdade. Não o palmeirense que você acha, não o palmeirense que você quer que seja o palmeirense de verdade. Esse é o cara que vai te bajular. Agora, o cara que fala a verdade, esse você pode ter certeza que, começou muito antes de você. Mas assim, bem antes mesmo, tá? Muita gente chegou depois que você foi ganhar a primeira Libertadores. Aí é fácil ser palmeirense. Então, esse tipo de crítica construtiva é mediante aquilo que o Palmeiras precisa. John Arias, ponta direita, vai jogar pela direita. Tinha um canhoto, podia ter jogado pela esquerda. Fez ontem isso com o Maurício. Tinha 2 meias que podem jogar 4-4-2 alinhados. O time faz a linha ali na região do meio campo. Tem uma dupla de ataque, explora essa dupla. Flaco Lopes é ponta de lança. Vitor Roque, que ontem estava numa noite péssima, inclusive. Péssima. Mas é um centroavante. E assim sucessivamente, já é lateral. Então, deu o corredor, trabalha o cara para se tornar um jogador mais técnico. Ontem, pela primeira vez com a camisa do Palmeiras, ele participou de um gol no cruzamento no 3º gol do Palmeiras. E perdeu um gol também absurdo na cara, assim como o próprio Maurício. Aliás, o 3-0 foi pouco. O Palmeiras poderia ter terminado o jogo com 6-0, que não seria nenhum tipo de absurdo. Lateral esquerdo, os 2 zagueiros, ponto final. Tá aí a prova. O time anda quando ele é bem postado. Quando o time não é bem postado, é o time no primeiro tempo contra o Vasco, é o time contra o Internacional, é o time contra o Atlético Mineiro, é o time que jogou contra o Cerro Porteño, que passou na Bacia das Almas pela incompetência da equipe do Cerro Porteño e pela bola parada do Gustavo Gomes. Ou seja, quando tem repertório, quando elogia, reclama e sempre dá porrada a alguém. Quando o time merecidamente é criticado, o cara vai lá e poxa, nunca tá contente com nada. Inimigo da felicidade. Quando a pessoa é muito amarga assim é complicado. Mas... Até o jornalista não poupou palavras, hein? Será que o Abel é tão azedo assim, galera? Ou ele está já de saco cheio com a imprensa brasileira? Aproveitar esse gancho que você puxou, meu caro Felipe Facincani. Ontem teve mais uma resposta atravessada de destaque, né, do Abel Ferreira na entrevista coletiva, respondendo a uma jornalista falando sobre sistema tático e como ele não discute com jornalistas sistemas táticos. A gente tem essa declaração do Abel Ferreira para passar aqui no nosso Panária. Olha, como é que eu ia te explicar? O sistema é uma coisa que é estática, mas o jogo é dinâmico. O sistema é uma coisa que vocês olham no início do jogo, está a 3, mas depois isto é dinâmico, isto roda.
Vocês sabem como é que joga o Chelsea? Vocês sabem como é que está a jogar agora o Atlético Mineiro? Lá vem o Abel com as comparações dele, né? O sistema dá-te aquilo que tu quiseres. A mim custa-me discutir sistemas com vocês, porque eu não discuto com o médico o que é que o meu jogador que está constipado, como está este jornalista aqui, se vai tomar Benuron ou se vai tomar, não sou eu que sei, eu não vou discutir com ele. Posso lhe fazer perguntas, agora estar a discutir com ele tem muito mais conhecimento que eu. Portanto, eu não vou discutir sistemas com ninguém. Então o técnico Abel Ferreira, mais uma resposta. É insuportável, insuportável. Aliás, poderia discutir. O problema, a questão é que quando se pergunta de futebol pra você, você devolve assim. Sabe por quê? Porque talvez uma pessoa que esteja aqui no lado dos meros mortais e não no Olimpo dos deuses onde você se encontra, uma pessoa dessa pode ter uma argumentação que vai te deixar sem resposta, como várias vezes você ficou. E aí o que você fez? Atacou a pessoa. Porque aí é a falta de educação da sua parte, não de quem faz uma pergunta. Como outro dia também estavam fazendo uma boa análise em relação ao seu questionamento, e você preferiu de novo, né? Tratar uma pessoa com falta de educação. Que tem sido assim, nos últimos 3, 4 anos, o comportamento que você tem público. Por isso que merece críticas. E não um cara que chegou aqui, que era um pouco bem mais manso, legal, que falava e explicava futebol. Agora, me desculpa, quais as características dos jogadores de beirada do Chelsea? Se você puder me explicar. A gente vai poder discutir, inclusive, que os jogadores de beiradas do Chelsea têm participações em gols, como os do Bayer Leverkusen, como da Internazionale, como de outras equipes que jogam com o sistema de 3 zagueiros. Então a gente vai citar o quê? O Frimpong, o Dumfries, o Di Marco, o Grimaldo. E vamos pegar o número de participações em gols e as características deles, com as características e as participações em gols, por exemplo, do Giai, do Kelvin. Vamos lá, vamos comparar o Piquerez. Pelo amor de Deus, não tem nem como comparar, né, o time do Palmeiras com a equipe do Chelsea, né? É muita diferença, né? Pelo amor de Deus. Compare o mecanismo tático, técnico do Piquerez com esses jogadores. São bem parecidos para jogar no sistema de 3 zagueiros. Faça essa comparação. Vem fazer essa comparação com gente que tem argumento. Vem aqui, a gente desafia você vir aqui. Só que aí nós vamos fazer um debate de alto nível. Alto nível, com números, com práticas. A gente desafia você também, que agora a moda também é fazer desafio. Eu não quero desafiar ninguém, né? Só tô dizendo que quando o cara vem que não quer discutir porque eu tenho mais conhecimento, não, as pessoas aqui também estudam um pouquinho. Elas também podem trazer boas argumentações. E médicos bons, inclusive, meu caro Abel Ferreira, são médicos que discutem, que debatem situações e tratamentos. Tá? Com as pessoas. Eles não impõem as coisas como me parece que você quer. O Inter Miami está por detalhes de anunciar a contratação do Riquelme Felipe. Eu não sabia que estava tão avançado assim. O Palmeiras negocia 60% dos direitos econômicos do jogador por 6 milhões de dólares. Riquelme Felipe teve grande destaque no ano passado. Inter Miami vai jogar com o Mikael, vai jogar com o Messi. Com Abel Ferreira, Riquelme disputou 11 jogos no profissional, mas sem gols ou assistências. O atacante vai assinar um contrato por 4 temporadas. Tá aí, Riquelme Felipe, 6 milhões de euros para um jogador que quase não jogou. Uma aposta, eu imaginava que o Riquelme poderia ter mais chance nesse time, mas acaba sendo importante para o Palmeiras fazer caixa, para o Palmeiras ter dinheiro, para o Palmeiras poder manter a roda girando, como vocês bem sabem. E é um cara que vai sair, que não vai exatamente fazer o time ganhar mais ou menos. E outra coisa, um ponto que faz o Palmeiras ter 40% ainda do jogador em uma eventual revenda, se ele estourar lá nos Estados Unidos e tal, sem contar o direito de formação, né? Então acaba sendo, para mim, uma venda boa de um jogador que, para mim, tinha um talento, mas que não conseguiu se provar ainda e que em algum momento o Palmeiras precisa fazer dinheiro, né? Galera, Palmeiras, mais um jogador do Palmeiras, mais uma cria da academia sendo vendido, né? Como o Danilo Lavieri do Auri confirmou. Palmeiras negociando com Inter Miami. Então, o nosso garoto Riquelme Felipe vai assinar contrato aí com a equipe do Inter Miami. Palmeiras vai ficar ainda com 40% aí de lucro numa futura venda do jogador. Então, o Palmeiras tem direito ainda a 40% do passe do jogador. 60% do passe então vai ser vendido aí por 6 milhões de dólares. Para mim é uma boa venda, né? 6 milhões de dólares e vai dar na faixa de 30 milhões e meio de reais aí. É uma grana bem-vinda pro Palmeiras, que precisa vender jogadores, né? Palmeiras que sempre tá lucrando muito com essas joias da base. Palmeiras que vendeu o Arias, perdão,
quero que venda o Arias já, né? Pelo amor de Deus. O Alan, né? O Palmeiras que vendeu o Alan muito bem, né? Quase 250 milhões de reais. E agora com mais essa venda do Riquelme Felipe chegando nos 30 milhões de reais, já vai fechar em perto dos 280 milhões de reais só nessas duas vendas aí. Então o Palmeiras sempre muito bem no mercado quando se trata de vender jogadores. Então, para mim, o Palmeiras, já que não estava aproveitando o jogador, tem que vender mesmo, tem que fazer grana, que é o que o Palmeiras precisa. E se o Palmeiras conquistar uma Libertadores e um Campeonato Brasileiro, uma Copa do Brasil, aí sim o Palmeiras pode encher os cofres aí e se reforçar cada vez mais, né, galera? E o Palmeiras pode dar o luxo aí de até não se dar o luxo de não vender aí nossos jogadores que estão destacando. O grande problema vai ser o Flaco Lopes, né? Flaco Lopes, Palmeiras, dificilmente o Palmeiras vai conseguir segurar o Flaco Lopes, que está comendo a bola, jogando muita bola, o Flaquito com a camisa do Palmeiras. E o Abel Ferreira, galera, o que vocês acharam da coletiva dele? Vocês acham que ele tem razão no que ele falou ali? Sobre as críticas que ele vem sofrendo, o ataque da torcida, alguns torcedores atacando ele, alguns jornalistas. Você concorda com o Abel Ferreira falou ali? Será que ele não foi um pouquinho arrogante? O Facicani não poupou palavras e sentou a lenha nele. Para mim, o Facinca tem razão. O Abel muitas vezes é exagerado nas suas respostas. Até o próprio Alex Miller falou sobre isso, né? O Abel dá umas declarações desnecessárias, né? Eu acho que ele deveria ter comemorado a vitória, valorizar o seu trabalho, que está sendo muito bem feito nesses últimos dias aí. Sorrir, Abel. Deixar um pouco dessa irritação com a imprensa de lado e valorizar a vitória do Palmeiras. Eu acho que o Abel foi infeliz na sua declaração, mas deixa aí a sua opinião. O Abel Ferreira está certo, está errado? Comenta aí no vídeo. Então o Palmeiras, né, que tem baixo para esse jogo contra o Mirassol, infelizmente o John Arias saiu machucado desse jogo contra o Santos. Esperamos que não seja nada sério com o John Arias, que ele volte o quanto antes para jogar com a camisa do Palmeiras, porque logo agora que ele foi escalado na sua posição de ofício, na posição que ele mais rende, Deus que abençoe que ele volte logo, né? Agora o Piquerez aí, que também com esse problema na coxa, com todo respeito ao Piquerez, o Piquerez ultimamente não está fazendo falta pro Palmeiras. A gente não quer que o jogador se machuque, claro que não, mas pra mim eu sou mais de Arthur. Palmeiras, pra mim, se fosse o Abel, eu colocaria o Arthur no lado esquerdo, mas pelo amor de Deus, tomara que o Abel não venha com esse esquema de 3 zagueiros contra o Mirassol. Pelo amor de Deus, né? Tem que dar a oportunidade pro Felipe Anderson, né? No lado direito aí. Felipe Anderson, que infelizmente não vingou com a camisa do Palmeiras, pode ter oportunidade nesse jogo contra o Mirassol. É isso aí, galerinha palmeirense. Esse foi um vídeo com informações lá do nosso Palmeiras. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o dedo no like. Eu agradeço a cada um de vocês que esteve comigo até o final desse vídeo. E que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Aqui é Palmeiras sempre. Falou!